a parábola é assim, presta atenção, versículo 11 de Lucas 15. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo, o que tinha pedido a parte dele na herança, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, repete comigo isso bem forte, caindo em si. A chave, irmãos, que muda essa história é essas 3 palavras aqui, caindo em si. Ele caiu em si. De repente, irmãos, ele se perguntou: meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Você vê, ele era filho de um fazendeiro. Pelo texto dá para entender que era um homem rico. Ele era filho, vivia ali com seu pai, vivia ali com sua família. Aí ele chega para o pai e fala: pai, eu quero a minha parte da herança. Se liga aí, velho, eu quero a minha parte da herança. E o pai, irmãos, talvez para não contrariar, o pai pega e reparte os bens entre os 2 filhos, o mais velho e o mais novo. Esse aqui era o mais novo. E ele, um tempo depois, arruma a trouxa dele, arruma as coisas e vaza. O texto diz que ele vai para uma região bem distante. Irmãos, ele não saiu com uma trouxa pequena na mão, ele tinha muito dinheiro, porque o pai tinha repartido a herança. Ele simplesmente decidiu ir embora, ele decidiu sair de casa. Irmãos, eu fico pensando no coração desse pai, quando o filho chega para ele e fala assim: eu quero a minha parte na herança. O pai, irmãos, já talvez percebeu que tinha alguma coisa errada, porque não era comum. Não era comum, a herança era dividida depois que o pai partia. Mas talvez o pai comece a perceber que o filho queria cuidar da própria vida, independente dos conselhos do pai. Às vezes, irmãos, nós passamos por alguns momentos na vida onde nós queremos viver a nossa vida. Eu já ouvi muito essa expressão: eu quero viver a minha vida. A princípio, quando você ouve isso, não há nada de errado na frase, mas na verdade tem muita coisa de errado aí, porque quando você fala isso, eu quero viver a minha própria vida, você está querendo dizer que você não quer ninguém para ser autoridade sobre a sua vida, você não quer ninguém para dar conselhos a você, ou para ver o que você faz ou o que você não faz. Você quer viver a sua vida sem ter alguém para dizer para você: isso é errado, ou isso está certo, não faça isso, não faça aquilo, não vá por esse caminho. Esse, irmãos, é um dos momentos mais perigosos da sua vida. É um dos momentos mais perigosos da nossa vida. E foi dito e feito. O pai, irmãos, pai tem um coração, pai e mãe é uma coisa impressionante. Pai e mãe sabem de coisa que os filhos não falaram ainda, ele sabe. E um tempo depois, esse rapaz,
ele resolve pegar as coisas dele e ir embora. Eu fico pensando, irmãos, porque, poxa vida, eu não posso pensar numa situação dessa na minha vida, na minha casa, na minha família. Pensa você que é pai, ou você que é mãe. Seu filho chega para você e fala assim: vou embora, quero viver a minha vida. Eu penso, irmãos, que esse pai, ele ficou muito triste. Ele ficou assim, com o coração na mão. Mas ele não podia fazer nada, além de falar, coisa que eu tenho certeza que ele fez. Ele falou, aconselhou: filho, não vá, não faça isso, fique aqui. Deixe para você sair de casa quando você se casar, quando você tiver a sua família, fique aqui. Irmãos, não adiantou, ele foi embora. A Bíblia diz que ele foi para uma região muito distante. E ali, ele viveu de uma maneira irresponsável. É fácil você entender que ele viveu de uma maneira irresponsável. E o porquê que ele viveu de uma maneira irresponsável? Muito fácil. Por quê? Porque ele não tinha mais alguém sobre a vida dele. Ele não tinha mais alguém a quem ele tinha que se submeter. Ele não tinha mais alguém a quem ele tivesse que prestar contas. Quer um bom conselho na sua vida? Tenha sempre alguém a quem você tem que prestar contas. Amém. Tenha sempre alguém na sua vida a quem você tenha que prestar contas. Mesmo que você seja casado, tenha sua família, tenha sua esposa, os seus filhos, seja um empresário muito rico ou um empresário não tão rico, seja formado ou não, tenha um bom trabalho ou não, ganhe muito, ganhe pouco. Querido, um bom conselho, um sábio conselho: tenha sempre na sua vida alguém para você prestar contas, porque isso vai proteger você, isso vai livrar você de entrar por caminhos que vão com certeza levar você para a morte. Ele viveu a vida irresponsavelmente. Em outra versão fala que ele gastou o dinheiro com prostitutas. Olha para onde ele foi. Ele viveu a vida, irmãos, talvez de maneira como ele queria. Por quê? Porque ele não tinha mais alguém para dizer para ele: você tem que chegar a tal hora em casa, você tem que estudar, você tem que fazer os seus deveres. Não, agora ele mandava no nariz dele. E o que aconteceu? O texto fala que veio uma grande fome naquela terra. E ele, que tinha gastado toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro, é claro, começou a passar necessidade. E a coisa, irmãos, foi tão séria na vida dele, aquilo foi tão sério, que a única saída para ele foi o quê? Foi arrumar um emprego como tratador de porcos. Agora, irmãos, olha aqui para mim. Isso para um judeu, ele era judeu, isso para um judeu era o cúmulo do top, do absurdo. Primeiro porque a lei proibia comer carne de porco, a lei de Moisés proibia comer carne de porco. Porque o porco era considerado pela lei de Moisés um animal impuro. Então o judeu não mexia com porco, o judeu mexia com ovelha, com cabras. E ele foi cuidar de porcos. Muitas vezes, irmãos, quando nós saímos da casa do Pai, e toda vez nessa palavra, quando eu usar essa expressão, sair da casa do Pai, eu quero me referir especificamente à decisão de abandonar o caminho do Senhor. Quantos entenderam isso? Então toda vez essa palavra que eu disser sair da casa do Pai, eu não estou dizendo necessariamente você, filho, abandonar a casa dos seus pais. Se você quiser entender assim, também entenda, mas o que eu estou me referindo é você se afastar do Senhor, dar um tempo na sua caminhada cristã. É isso. Quando nós, irmãos, saímos da casa do Pai, nós vamos começar a aceitar coisas na nossa vida
que no tempo em que vivíamos na casa do Pai eram inaceitáveis. E muitas vezes, irmãos, pela força da situação, pela força das circunstâncias que estão nos envolvendo, irmãos, que estão ali nos cercando, porque nós não estamos mais na casa do Pai, nós somos levados a um estado de escravidão, fazendo coisas que nós não aceitávamos antes, de maneira alguma. Coisas que vão nos tornando impuros, coisas que vão nos deixando envergonhados, coisas que vão marcando a nossa vida de uma maneira muito negativa, vão ferindo as nossas emoções. Quando nós, irmãos, saímos da casa do Pai, nós quebramos princípios que são preciosos na nossa vida, por causa da influência de pessoas, por causa da influência de amigos, por causa da influência de pessoas a quem nós temos um determinado respeito, uma determinada admiração. Mas o problema é que você saiu da casa do Pai. Ele vai cuidar de porcos. E a coisa, irmãos, não estava boa, porque, olha, ele desejava comer a comida dos porcos. Olha, irmãos, o estado em que chega. Você já foi num chiqueiro? Eu tenho certeza que todos aqui já foram num chiqueiro. Você já viu o que os porcos comem? Os porcos comem restos de alimento que sobrou do almoço, né? Ali na chacrinha, na fazendinha, vai, junta tudo ali e joga para os porcos. Come outras coisas também, mas normalmente os porcos comem aquilo que sobra da nossa mesa. E mais, ninguém vai comer pizza hoje à noite, amém? Os porcos comem as próprias fezes. É tudo misturado ali. E ele desejava comer aquela comida, por causa da fome. Aí talvez ele entende que chegou no fundo do poço. E essa, irmãos, foi a situação que fez ele cair em si. A chave que muda a história, essa história, a história da vida dele. Ele caiu em si. Repete assim, caiu em si. Põe a mão no seu coração. Repete assim comigo, muitas vezes, em muitas situações, pela misericórdia de Deus, eu preciso cair em si. Você precisa cair em si. Você precisa começar a se perguntar para onde eu estou caminhando. A palavra de Deus diz assim, irmãos, que há caminhos que aos olhos do homem parecem bons. Há caminhos que aos olhos do homem conduzirão à paz. Há caminhos que aos olhos do homem levarão à prosperidade, mas o final deles é morte. O final deles não é bom. Olha de volta aqui no texto. Vamos continuar lendo aqui, versículo 17. Diz assim, ó, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui, morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele se lembrou, irmãos, dos empregados do pai dele. E ele começa a pensar o seguinte, poxa vida, quantos empregados meu pai tem? E eles têm o que comer. E eu aqui, um filho.
passando necessidade. Voltarei, irei para o meu pai, e direi para o meu pai: Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti. Já não mais sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus empregados. Olha, irmãos, o coração dele, aonde chegou. Olha, sabe, aquela situação de necessidade, de pobreza, sabe, de dificuldade, levou ele caiu em si, irmãos, mas caiu mesmo. Ele entendeu que era muito melhor ele estar na casa do pai, ele ter sobre ele o pai, ele viver cercado dos cuidados do pai, do que viver naquela condição em que estava. Ele falou, sabe, irmãos, ele começa a ensaiar um discurso. Eu quero te mostrar algumas coisas muito interessantes aqui. Ele decora o que vai dizer para o pai dele. Ele diz assim: eu vou dizer para o meu pai: Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Irmãos, presta atenção. Primeiro, toda aquela condição levou ele a pensar que ele não era mais digno de ser chamado filho daquele homem. Olha o estado que ele chegou. Você, de repente, parar e pensar: meu Deus, eu não sou mais digno de ser chamado filho do Hércules da Silva Filho, meu pai. Olha, irmãos, que condição. Segundo, ele arruma uma alternativa para sair daquela situação. Olha o que ele pensa: eu vou dizer para o meu pai: trata-me como um dos seus empregados. Eu acho que vai ser uma boa proposta para o meu pai, porque eu não aguento mais essa situação. É muito melhor eu ser um empregado do meu pai, servir o meu pai como um servo, ser um dos escravos de meu pai, do que viver nessa situação. Ele ensaiou, irmãos, todo o texto e voltou. Mas, irmãos, aqui há algo mais profundo do que apenas esse discurso ensaiado. Eu vou te mostrar daqui a pouco por que é um discurso ensaiado. Isso aqui, por causa da reação do pai quando recebe. Talvez, irmãos, ele tenha percebido que quando ele estava em casa, sabe, ali cercado dos cuidados do pai, ele não valorizou aquilo que o pai tinha e que oferecia para ele constantemente. Ele enjoou. Sabe por que muitas vezes você se sente enjoado, entediado dos cuidados do pai? Da autoridade que está sobre você, do cuidado de quem ama você e de quem muitas vezes tenta corrigir o seu caminho. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não fazemos ideia, muitas vezes, da podridão e do sofrimento que há lá fora. Nós muitas vezes, irmãos, não fazemos ideia daquilo que é tão destrutivo lá fora. E às vezes nós começamos a nos sentir entediados da igreja, nós começamos a nos sentir entediados do ministério, nós começamos a nos sentir entediados dos jargões evangélicos que os crentes utilizam. Glória a Deus, graça e paz, está amarrado em nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder, tudo posso naquele que me fortalece, a paz do Senhor. A gente começa a ficar entediado disso, você começa a ficar entediado de ir à igreja, você começa a ficar entediado de orar, você começa a não dar mais valor ao tempo da oração, você começa a não dar mais valor à comunhão com os irmãos, já não é mais tão importante para você. Você começa a se questionar
O porquê de nós investirmos tão longe numa nação, sendo que há necessidade para cá. Você começa a questionar visões que Deus deu. Você vai ficando entediado, mas acredite, você não imagina a podridão que é lá fora. Eu vou usar uma ilustração bem legal, para você entender, assim, de maneira bem profunda isso aqui. Imagina na época do dilúvio, quando Noé e a sua família entram na arca. Então quem estava na arca? Presta atenção. Noé, a esposa, os 3 filhos e as esposas dos 3 filhos. Cada um tinha uma esposa. Quantas pessoas são? 8 pessoas. Não é isso? Noé e a esposa, 3 filhos, 5. Mais 3 esposas dos filhos, 8 pessoas. Eram os únicos seres humanos que sobreviveram ao dilúvio. Toda a terra estava coberta de água. A Bíblia diz que choveu 40 dias e 40 noites. Eles entraram na arca 7 dias aproximadamente antes de começar o dilúvio. Então quanto tempo já deu? 47 dias. Depois que a chuva parou, levou mais um tempão até que a água baixasse e eles pudessem sair de dentro da arca. Irmãos, eles ficaram tempo demais dentro daquela arca, só que eles não estavam sozinhos lá. A Bíblia diz que lá tinha um casal de cada espécie de animais que habitavam a terra. Agora, deixa eu te lembrar de uma coisa, ninguém vai comer pizza hoje à noite, amém? Amém, irmãos? Diga amém. Os animais defecavam. Os animais faziam as suas necessidades ali. Eu imagino, irmãos, que não há perfume que pudesse dar jeito naquela caatinga de dentro da arca. Pensa. Eles tinham que lavar aquilo dali, irmãos, várias vezes por dia. Os dias deles eram ocupados, irmãos, removendo excrementos, tratando dos animais. Agora imagine, irmãos, o mau cheiro daquilo dali. Talvez chegasse ao ponto de alguém dizer: eu não aguento mais ficar dentro dessa arca. Aonde eu vou tem um animal, aonde eu vou tem um mau cheiro. Se eu estou longe de algum animal, o mau cheiro está presente comigo e eu quero ir embora. Só, meu irmão, que lá de fora só tem água. Quantos estão entendendo isso? Às vezes você está entediado da casa do Pai, mas eu quero te dizer uma coisa: lá fora só tem morte e destruição. Glória a Deus. A casa do Pai pode ter os seus problemas. Mãe, fulano pegou meu chinelo. Mãe, ciclano pegou minha escova. Amor, cadê a escova? Ah, está no quarto do fulano. Já falei para não tirar essa escova daqui. Cadê o bolo maravilhoso que estava na geladeira? Ai, pai, eu comi. Mas como comeu? Eu ponho tudo nessa casa. E não pode guardar um pedaço de bolo para mim? Onde estão as minhas meias? Ah, meu bem, está lá no quarto do fulano. Mas o fulano tem as dele, por que tem que usar a minha? Onde estão as minhas cuecas? Opa, peraí. Vamos marcar esse negócio direitinho aí, uai. Escreve o nome. O almoço está pronto a essa hora. Os meninos têm que ir para a escola. Mãe, o fulano está me chutando. Isso é porque o fulano, irmãos, passa e dá um esbarrãozinho assim no pau. O outro, ai, 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 pá. Que foi? Ele me deu um chute de karatê, mãe. Não, eu só encostei nele. Não, você me chutou de karatê. Você não é educado comigo. Esse pastor só sabe pregar palavra dura. Nessa igreja vocês cantam demais. Vocês são desafinados.
Não vem na oração. Poxa vida, vocês falam tão mal dos outros. A casa do Pai, irmãos, às vezes tem as suas dificuldades. Mas eu quero dizer para você uma coisa, querido. Eu não troco a casa do Pai por nada nesse mundo, porque aqui a vida, luz e salvação, e exala o bom perfume de Cristo. Lá fora, irmãos, é só morte, mas aqui, irmãos, flui um rio de água viva que vem do trono de Deus. Aqui a cura, a restauração, a salvação, irmãos. Aqui a possibilidade, irmãos, de uma mudança real de vida, a possibilidade de restauração de casamentos, a possibilidade de não haver um divórcio, a possibilidade de perdão. Lá fora é vingança, lá fora é algo que vai conduzir você para a morte. Não troque a casa do Pai por nada, valorize a casa do Pai. Diga assim: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Aleluia, glória a Deus. Mas eu não aguento mais esse chulé, vai limpar esse pé, menino. É a casa do Pai, irmãos. É assim. Talvez ele se entediou de ter que cumprir as tarefas que o Pai pedia. Mas agora, irmãos, ali naquele momento, desejando comer a comida dos porcos, ele viu que os empregados do Pai eram muito mais felizes do que ele, por causa daquela condição humilhante em que ele estava. Ele pensou, irmãos, ele caiu em si: meu Deus, os empregados de meu pai tem o que comer, e eu aqui nessa pendenga, passando esse perrengue. Ele ensaia direitinho o discurso, irmãos. Lembre-se que ele pensava: não sou mais digno de ser chamado filho de meu pai. Ah, Pai, me trata pelo menos como um de seus empregados. Vamos ler o restante da história. Olha o que acontece. Versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, diga glória a Deus, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. Olha, irmãos, o texto não diz quanto tempo o filho ficou longe. Eu creio que foi muito tempo. E sabe o que é lindo aqui, irmãos? Porque, veja bem, o menino ainda estava longe. Talvez ele avistou a casa dele como eu estou avistando algumas luzes lá do outro lado da cidade, perto da BR, lá perto da Perdigão. E conforme ele chegava, irmãos, talvez o coração dele palpitava, porque, olha, ele pensava, irmãos, que não era mais digno de ser chamado filho do pai dele. E talvez a pergunta dele era: meu pai vai me receber? Será que meu pai vai me receber? Não, eu vou dizer para ele: pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me pelo menos como um de seus empregados. Irmãos, a primeira reação do pai dele, quando avistou de longe, irmãos, ele reconheceu, ele falou: é meu filho. Eu reconheço aquele andar, eu reconheço aquela silhueta, é o meu filho. Irmãos, o pai correu, foi abraçar. Irmãos, presta atenção, o pai esperava esse rapaz todos os dias. Mesmo que você um dia tenha ido embora da casa do pai, e você está ouvindo essa palavra hoje, eu quero dizer para você, querido, que o Pai ainda te espera.
todos os dias, Ele ainda espera você. Espera com um desejo ardente de abraçar você e beijar. Mas espera aí, o rapaz estava cuidando de porcos. Ele estava sujo. Ele estava fedendo. Ele estava como maltrapilho. Não importa, o pai o recebe com um abraço e com um beijo. Continua lendo o texto. Olha o versículo 21, ele começa o discurso. O que ele tinha ensaiado para poder falar, ele começa a falar. Versículo 21, Lucas 15, o texto diz assim: e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aí, irmãos, o pai interrompe ele, porque você viu que faltou um pedaço do discurso aqui? Faltou um pedaço. O que faltou? Trata-me pelo menos como um de seus empregados. Eu entendo que aqui o pai pega e fala: pá, cala a boca, menino. Não quero ouvir o que você tem para me falar. O pai não queria ouvir aquilo, irmãos. O pai só queria saber que ele estava de volta em casa. Irmãos, o menino não se achava mais digno de ser chamado filho daquele homem. Aí, versículo 22, ele interrompe o que o filho estava dizendo. E aí o texto diz assim: mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto, mas voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar alegremente o seu regresso. Aleluia! Ele achava que não era mais digno de ser chamado filho daquele homem. Aquele homem deixou muito claro que o recebia não como um empregado, o recebia como um filho que ele nunca deixou de ser. O filho, irmãos. Se você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, você é filho de Deus. E o pai, sabe, irmãos, aquela roupa toda maltrapilha, sabe, toda imunda. O pai pega e fala assim: vistam nele a melhor roupa. Coloquem nele um anel. A gente poderia dar vários significados a esse anel, mas eu não vou longe nisso não. Eu só quero dizer, irmãos, que para mim, esse anel, ele fala de aliança. Ele fala de uma aliança que foi restaurada. E essa aliança tinha a ver, irmãos, totalmente com o relacionamento entre aquele pai e aquele filho. É uma aliança que fala do amor de pai e filho. Aliança que fala do cuidado, do carinho, do amor do pai. Coloquem nele, coloquem no dedo dele a aliança. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma grande festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto. Para encerrar, irmãos, isso aqui mexeu muito comigo. Porque o pai o recebe como filho. Mas repara no que o pai fala. Olha aqui, o pai fala que versículo 24: pois este meu filho estava longe da casa do pai. É morte. Eu preciso que você entenda isso essa noite.
Preciso que você entenda que longe da casa do Pai não é um tempo que você está dando para a sua vida, para viver a sua vida. Eu preciso que você entenda e creia, assim como o texto mostra, que longe da casa do Pai é morte. Olha o que ele diz: este meu filho estava morto, mas voltou à vida. Quando que ele volta à vida? Quando volta para dentro da casa do Pai. Estava perdido e foi achado. Longe da casa do Pai é morte e perdição. Repita isso comigo: longe da casa do Pai é morte e perdição. Repita bem forte comigo: mas na casa do Pai é vida, e vida em abundância. Diga bem forte: eu não saio da casa do Pai. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé.